Boa noite. Boa noite. Que bom que você está aqui. Uma noite fria aqui só, né? Eu quase não saí de casa. Hoje tive um probleminha no carro. Eu falei, mas vamos lá, vamos descer pertinho aqui. Moro aqui na rua de cima quase. E o frio tá gostoso. Que bom que você está aqui. Estamos finalizando a nossa semana de oração jovem. E você também que nos acompanhou via online também, que o Espírito de Deus esteja com você nesse momento, que você esteja se preparando também para receber a mensagem dessa noite também, né? Vamos iniciar uma nova semana na presença do nosso Deus, e o tema da nossa semana de oração foi tempo de esperança. Nós estamos vivendo nos momentos finais do conflito, e nós temos que viver em tempos de esperança. Independente das dificuldades que estamos passando, temos que ter a esperança da volta do nosso Senhor Jesus. E o primeiro hino que nós vamos entoar é Cristo Volte, CD jovem da nossa coletânea. Esperança, a vida não tem segurança, o sonho acabou, a fome aumentou, foi tudo que restou, a triste certeza da guerra, a falta de paz sobre a terra, a fuga do amor, o império da dor, foi tudo que restou. Cristo, volte, volte já. Eu não quero aqui ficar. Volte, Jesus, venha logo me buscar. Cristo, volte, volte já. Cristo, volte. A falta de fé e harmonia, a crise na economia, a terra tremeu, o ódio cresceu, foi tudo que restou. A luta por sobrevivência, a vida imoral, a essência, doença ruim, o choro sem fim, foi tudo que restou. Cristo, volte, volte já. Eu não quero aqui ficar. Volte, Jesus, venha logo me buscar. Cristo, volte, volte já. Cristo, volte, volte já. Amém, que seja esse e o meu e o seu desejo de ver Jesus voltar. E essa letra desse hino sempre me faz me lembrar. Nós estamos vivendo esses períodos e a letra falou de tudo que está acontecendo nos dias atuais. Então, o que eu e você estamos querendo? Eu quero ver Jesus voltar. E esse é um hino também. Queremos ver Jesus voltar. Que você fique em pé no momento do louvor e louve a Deus e clame a Deus para que o Espírito de Deus te prepare para esse grande encontro à volta do nosso Senhor. Nascer, tempo de crer e de nada temer. Muitos se foram aguardando Jesus, mas muito em breve nós veremos sua luz, pois os sinais se mostram cada vez mais que triunfante vem em glória
esperança de então vê-lo voltar é o que motiva o nosso caminhar. Queremos ver Cristo voltando em glória para nos buscar. Queremos ver Cristo voltando em glória para nos buscar. Um novo tempo começa a nascer, tempo de crer e de nada temer. Muitos se foram aguardando Jesus, mas muito em breve nós veremos sua luz, pois os sinais mostram cada vez mais que triunfante vem em glória reinar. A esperança de então vê-lo voltar é o que motiva nosso caminhar. Queremos ver Cristo voltando em glória para nos buscar. Queremos ver Cristo voltando em glória para nos buscar. Queremos ver Cristo voltando em glória para nos buscar. Queremos ver Cristo voltando em glória para nos buscar. Cristo voltando em glória para nos buscar. Amém. Que seja esse meu e o seu desejo. Queremos ver Cristo voltando. Para isso acontecer, nós temos que ser inteiramente fiel. Então vamos louvar em pé ainda o hino inteiramente fiel, para a honra e glória do nosso Deus. Pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Inteiramente fiel.
ser. Amém. Nesse momento convido você para se ajoelhar e fazermos uma oração juntos. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti seja a honra, a glória e todo o louvor, ó Pai, por ser o nosso Deus e o Deus único e verdadeiro. Pai, nesse momento, Te pedimos a Tua presença, que o Senhor aceite também o nosso culto de louvor a Ti. Que o Senhor venha, ó Pai, perdoar as nossas faltas e todo aquele pecado que o Senhor conhece no íntimo do nosso coração. E em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos que o Senhor apague as nossas faltas pelo sacrifício que foi feito na cruz. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ser inteiramente fiel para viver esses últimos momentos. Para vivermos também a proclamar a mensagem da volta de Jesus aqui nessa terra. Que a nossa vida seja a luz para eles, não a luz para a nossa glória, mas a luz que mostre o sacrifício de Jesus e que mostre o Teu perdão e a Tua salvação que breve virá no retorno do nosso Senhor e Salvador. Amém. Nesse momento, Pai, será feito aqui a abertura da Tua palavra. Amém. E que o pregador seja cheio do Teu poder para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador. Amém. E que Ele possa nos trazer a mensagem, que possa completar o que precisamos nessa semana. Uma mensagem de repreensão, mas também uma mensagem que possa nos manter em alerta para saber o que nós estamos vivendo nesses dias. Amém. Que seja uma mensagem também de alento. Então, nesse momento, quando Ele abrir a Tua palavra, que o Teu Espírito fale e não Ele. Clamamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Tá frio aí? O João sempre fala que não. Tá confortável? Para mim, não tá. Bom, agora teremos um sorteio. Todos pegou o número? Não? Elias, pega o potinho para a irmã Simone. Também não pegou. Tá com a mãe da Mica. Todos pegaram agora? Pegou? Pode colocar, Mica. Número 11. Cauê. Então, se andar um pouquinho mais rápido. Aqui, ó. Próximo. 4. $20. A irmã Simone. É o que você gosta. Próximo. 21. Irmã Jéssica. Minha xará. Bom, chegou o momento mais esperado, que até eu estava muito ansiosa, para essa sexta. Começamos quarta-feira e tiveram 4 pessoas que vieram e não faltaram. Nenhum dia. Que foi o Adriel,
o Elias, o Cauê e o irmão João. Isaac faz parte da sua família. Sim, para ser justo, vamos ser justos. Sim. Rapaz, não. Não, já coloquei o seu aqui. Ó, tá aqui os 4 nomes. E vamos sortear. Eu tenho que pedir para alguém tirar para não achar que foi marmelada, né? Vou pedir aqui para o João. João Vitor. Você tirar um número aqui. Deixa eu tirar o papelzinho. Não fala nada, só lê. Cauê. Eu ia fazer um suspense, João. E é que o Cauê ficou todo revoltado porque não foi sexta-feira e eu não vou vir mais. Deus teve misericórdia de você, viu? Vamos dar um aceno pro Cauê. E parabéns. Mais tarde eu vou lá comer alguma coisa. Bom, eu também quero agradecer a todos que estiveram presentes. A cesta só foi uma forma de incentivar, mas eu agradeço a todos que puderam vir e estiveram aqui na nossa semana. Agradeço também ao Fernando. Seu presente vem, viu, Fernando? É que não deu tempo mesmo, mas vem. Te agradeço também, que Deus continue te abençoando ricamente. E se você não ganhou dessa vez, quem sabe o ano que vem, você ganha na nossa Semana de Oração Jovem. Nesse momento eu vou cantar uma música que seja para honrar e agradecer o nome de Deus. Peraí. Ainda não, Mica, não coloca a música não. Eu esqueci. Eu não ia deixar os que não ganharam a cesta sair sem nada, né? Agora pode, Mica. Sem entender a tua proteção, eu me coloco agora em tuas mãos, sem hesitar, derramo todo orgulho pelo chão, mando embora a rebeldia do meu coração. Por teu amor, eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Sem entender a tua proteção, eu me coloco agora em tuas
de mais nada, os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor, por teu amor. Eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Depender de ti, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Quero agradecer vocês, né, que participaram fielmente aí, não só presencialmente, os que estiveram em casa também, que puderam nos acompanhar. E o importante desta semana é que nós temos a nossa esperança em Cristo Jesus. E é o mais importante. Dificuldades existem no nosso caminhar espiritual, mas o importante é a gente resistir. E para isso, eu quero te convidar a fazer uma oração, e depois a gente abrir as nossas Bíblias. Santo, bondoso e querido Deus, perdoe-nos, Pai, pelos nossos pecados. Aqui, Senhor, iniciaremos mais uma semana. Acaba-se a semana de oração, mas inicia-se a nossa semana, Pai. Que o Senhor venha nos conduzir, dar paz, para que a gente possa fazer a diferença nesse mundo. A semana de oração aqui vai terminar. Porém, Senhor, o envio missionário sobre nós está sendo um chamado e uma provocação, para que a gente faça a Tua vontade neste mundo, fazendo as Tuas bênçãos ser realizada através de nós para com os outros, seja onde for, seja na nossa casa, seja na escola, seja no trabalho. Que o Senhor venha nos ensinar a sermos como Jesus, a levar amor e esperança para as pessoas. É tempo de esperança. É preciso esperar no Senhor. Que o Senhor venha nos conduzir, Pai, colocar as Tuas santas palavras no momento certo, do jeito certo, para aqueles que vão adiante nessa semana e também para nós que aqui estamos. Que o Senhor abençoe as nossas mentes para que recebamos a Tua palavra e ela germine em nosso coração. Também, Senhor, me use para que não seja eu a falar, mas o Teu Santo Espírito a descer sobre mim, fale aquilo que é necessário nesta noite. Derrama Tuas bênçãos sobre todos nós, aqueles que estão em casa, talvez adoentados, talvez com situações difíceis, mas, Pai, dê o sustento, dê amor e dê o consolo necessário. Perdoe-nos pelos nossos pecados, fique conosco, ó Senhor, em nome do Todo-Poderoso Senhor Jesus. Amém. A esperança como âncora na batalha. Você passa por batalhas? Existe um conflito, não é? Um conflito que é bem narrado no Grande Conflito de Ellen White. Quem já leu
né, os capítulos ali, vai entender como se dá essa batalha e como ela se travou desde o céu até os momentos que nós estamos passando. Desde os pequenos conflitos aos grandes conflitos, né? Porém, nós temos uma esperança em Cristo Jesus, que é a nossa âncora, que a gente não fica estagnado. É Ele que nos acode, que nos dá essa esperança para vivermos com Ele, para fazer a sua vontade, hoje e sempre. Meus irmãos, nós chegamos então ao final dessa semana. Tempo de esperança. Mas foi uma jornada incrível. Vocês acham ou não? Mas eu preciso ser honesto com vocês. A semana de oração termina, mas a nossa jornada, a nossa batalha, ela vai continuar amanhã. E esse é o ponto mais interessante. Porque depois de uma oração, uma semana de oração, talvez a gente fique confortável de achar que o Espírito está com a gente e pronto, e acabou. Mas é um envio missionário. Paulo, o autor da carta que estudamos aqui, sabia disso. E ele não termina a carta dos Efésios com um simples tchau, né? Pronto. Ele termina com um chamado às... Não estou vendo direito. Deixa eu olhar. Ele termina com um chamado às armas. Ele nos diz: a preparação acabou. Agora, vistam a armadura. Nós vamos entender o que é armadura agora. Essa é uma questão muito complicada, porque às vezes as pessoas não entendem. Então, nós temos que pegar em armas? O cristão deve pegar em armas? Sim ou não? Não. Qual que é a arma do cristão? A palavra. E tem um lugar que essa palavra deve estar, mas vocês vão entender mais à frente. Agora eu quero que vocês peguem aí, para a gente estudar, Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. Amém? Quem achou pode ler o primeiro versículo, por favor, o 10. Isso. Quando ao mais seres fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Próximo. Versículo 11. Amém. Número 12. Pode. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Próximo. Número 13. Não tenham medo, pode ler. Amém. 15. Dezesseis.
17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Irmãos, nós aqui vivemos um campo de batalha. E aqui narra o que nós devemos fazer para viver nesse campo de batalha. Esse texto, você deve meditar ele profundamente. Por que eu pedi para que vocês lessem? Para que vocês realmente coloquem no coração de vocês e que depois vocês leiam completamente de novo e depois de novo, para que isso fique bem no coração. Para que não saia nunca mais. Existe dentro de nós, aqui na nossa mente, uma batalha. E essa batalha é contra quem? Satanás? É contra o nosso próprio eu. Mais difícil do que Satanás é vencermos a nós mesmos. É vencermos aqueles fantasmas ou aquelas situações que nos vêm como fantasma cotidianamente. Situações em que a gente não consegue, talvez, lidar sozinhos. E que às vezes a gente acha que consegue. E isso nos gera frustrações, traumas e outras questões mais. E a gente fica desequilibrado. Né? Então, existe essa luta, essa batalha na nossa mente. Essa é a pior batalha que a gente vai viver. Contra o outro é a batalha mais fácil. Mas a luta interna entre estarmos ao lado de Deus e vivermos em Cristo realmente é uma batalha entre o espírito e a carne. E onde e qual vamos alimentar ou não. E o nosso pecado, muitas vezes, como Paulo diz, está sempre à nossa frente. E muitas vezes a gente quer fazer o bem, mas acabamos por deixá-lo e acabamos fazendo o mal que nós não queríamos. Então, a primeira coisa que precisamos entender é onde essa luz ela acontece. A luz de Deus ela vai acontecer, e o que Paulo diz lá em Efésios 6,12 é: a nossa luta não é contra pessoas, não é contra o João, não é contra o Francisco, não é contra ninguém. Então, a luta aqui é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, passa-se a entender que há um conflito entre o que eu vivo contra aquilo que é espiritual, que a gente não consegue muitas vezes perceber. Então, tem pessoas que muitas vezes nos frustram, ou nos maltratam, ou fazem coisas que nós não gostamos, ou injustiças. Porém, não é aquela pessoa em si que queria ter feito aquela ação, mas por ação de Satanás, porque ela deu ouvido. Quem dos apóstolos foi usado pelo inimigo na Bíblia? Pedro. Mas Pedro foi um dos grandes apóstolos. Como ele pode ter sido usado pelo inimigo, então? Mas ele foi usado. E a gente tem que tomar cuidado, porque em nosso convívio espiritual, até mesmo na nossa igreja ou no nosso convívio, seja no trabalho, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser agente de Satanás. Dar ouvido e voz a Satanás. Devemos ouvir sempre e buscar estar em comunhão com Jesus, conectados a Ele, para que a gente tenha sabedoria. Olhar as coisas e com mansidão a gente resolver em paz. Porque a gente deve saber que aquilo muitas vezes a pessoa nem queria falar, mas ela
estava preocupada com alguma situação, o inimigo a incomodou e você ficou na linha de tiro. Muitas pessoas estão atribuladas espiritualmente. Estão cheias do espírito mau. E elas estão, a cada dia mais, se preocupando com o que comer, com o que beber, com o que fazer, com a autoridade, com o status. Esquecem que isso e disso nada adianta. Mas sim, o que adianta é a preocupação com a palavra do Senhor. Então o inimigo vai aparecer como um tridente na sua frente. Ele vai atacar aqui, na cabeça. Ele não vai aparecer como um tridente. Ele vai aparecer aqui. Ele vai querer dominar o seu intelecto. Certo? Então, ele vai sussurrar mentiras no nosso ouvido. Aí você pensa assim, se eu fosse surdo, eu não escutava, né? Mas não é assim. Tá? Porque o inimigo, ele age de diversas formas. E ele vai falar assim para você, você não é bom o suficiente. Ele vai falar para você assim, ó, Deus não te perdoou de verdade. Ele vai dizer para você, seus amigos vão te abandonar se você levar a fé a sério. Ele vai falar, desista, não vale a pena. Satanás, ele vai falar nos nossos ouvidos até que chegue à nossa mente e a gente desista da fé. Ou que a gente desista de dar um passo à fé. Uma decisão concreta ao lado do Senhor. Ele vai bater na sua vida espiritual constantemente. Porque quando ele vê que você está se aproximando de Cristo, aí é que ele vai mais te atacar. Mas ele sabe que ele é perdedor. Mas ele não vai deixar você parado. Servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, ele não vai deixar. Então ele vai arrumar armadilhas ali para te emboscar. Seja com a esposa, seja com o marido, seja com o filho. De alguma forma ele vai tentar desestruturar a sua família ou tirar você da sua paz para que ele possa entrar na sua mente e causar uma confusão tal que você perca a sua fé. Mas se você resistir firmemente, assim como Jó resistiu, todas as bênçãos serão restituídas e você não terá mais medo de nada. Porque você está com Deus. E quem está com Cristo é mais que vencedor, porque o maligno já perdeu. Essa batalha já foi vencida no céu e acabou, pronto, acabou. Não tem mais para ir. E o que nós precisamos entender é que Jesus, Deus desceu para nós e nos deu a salvação. E por ter dado essa salvação a nós, nós devemos ficar firmes aos pés dele. Nós vamos pecar. Mas isso não é questão para você banalizar a sua vida espiritual e dizer, agora eu posso ficar sem a Bíblia. Agora eu posso ficar sem oração. Agora eu posso ficar fazendo o que não é na telha. Vou na igreja, me peço perdão, vou lá na Santa Ceia e está tudo certo. Não é assim. As coisas de Deus têm ordem e decência, responsabilidade. A igreja tem ordem e decência. Devemos ter reverência. Devemos saber que os estatutos de Deus, eles não mudam. A palavra de Deus não muda, o evangelho não muda e os 10 mandamentos não mudam. Quando Deus fala, é propósito, é lei, é decisão. É a lei do Senhor. Amém? Então, Efésios, capítulo 6, 17, ele vai trazer mais algumas coisas para nós. Paulo diz, usem o capacete da salvação, que é isso. O capacete não é a salvação em si, mas o capacete, mas a certeza dela é a convicção inabalável que protege a sua mente. Ou seja, o que é, então,
o capacete. O que é o capacete? O capacete é quando você se alimenta da palavra de Deus, inculca ela na sua mente, e a sua mente se transformará. E Cristo transforma a sua mente, você não mais trabalhará ou verá coisas que são para a sua destruição ou destruição dos outros. Você não vai fazer mal aos outros, mas você vai seguir a vontade do Senhor. Porque a nossa luta não é contra os homens, como diz aqui, mas sim contra as ciladas do inimigo. Meus irmãos, jovens, o maligno odeia vocês. O maligno odeia cada um de nós, mas principalmente os jovens, porque o jovem tem força para ir fazer e ele não pensa. Se ele for e falar assim, vou evangelizar, eu vou. Nem que seja no Iraque, ele não pensa nas consequências, ele vai. Agora nós que estamos mais assim, né, uma idade um pouco mais avançada, vai pensar assim, não, mas se eu for para lá eu posso morrer. Se eu for para lá pode acontecer isso. Então o inimigo ele tem uma vontade de destruir a juventude de tal maneira que o mundo ele está levando isso a sério. Hoje não se preocupa nem dentro da igreja mais com o pecado da castidade. Hoje não se preocupa muito com a modéstia, né, do cuidado com o corpo, do namoro cristão santo. Irmãos, isso é muito sério. Nós não podemos banalizar algo sagrado e lindo que Deus deu para cada um de nós, que também se torna uma grande cilada do inimigo. Uma coisa que é bênção para o casamento pode se tornar uma grande maldição. E aí a igreja não cresce porque os nossos pecados, ao invés de ser realmente cortados pela raiz, nós fazemos o quê? Acariciamos. Não podemos acariciar pecados, irmãos. Se nós acariciamos nossos pecados, nós teremos um fim trágico. Vocês lembram da história de Acã? Pecados acariciados levam à destruição. Amém? Opa, passei demais. Deixa eu ver aqui. Então existe aqui uma guerra nossa, no nosso pensamento, que é contra o desânimo e a dúvida. Você está desanimado? Ou se sente desanimado? Talvez para vir à igreja, talvez para fazer as coisas de Deus, talvez para se dedicar ao plano de Deus e ao plano da salvação que Deus tem para você. Porém, Deus ele quer te proteger. Proteger o seu centro de comando. O maior algoritmo que ninguém consegue copiar na face da Terra. Um algoritmo vivo, que é o seu cérebro. Cheio de neurônios que ninguém sabe explicar como realmente funciona, só Deus. Que aqui tem uma capacidade de armazenar memórias que você desconhece. Até mesmo tem coisas que estão dentro da sua mente que você não conhece, que você já viveu. Deus nos deu a peça mais importante dessa armadura, que é a mente. Se você permitir que Satanás entre, você fica como a gente já disse ontem, como alguns reis, por exemplo, Saul, que a mente fica perturbada. A gente pega alguns reis como Nabucodonosor. Quando nós saímos da vontade, da presença do Senhor, negligenciamos o Espírito Santo, nós saímos da presença do Senhor e Satanás ele ganha a brecha e aí vem um problema muito maior. Quando o inimigo te acusa, o capacete te lembra, eu sou perdoado pelo sangue de Cristo. Não é pelo meu, não é pelo sangue do pastor, não é pelo sangue dos anciãos,
e nem dos líderes, mas pelo sangue de Jesus. Quando o medo futuro te paralisa, o capacete te lembra: meu futuro está seguro nas mãos, o seu futuro está seguro. E às vezes a gente, mesmo sendo cristão, cede às ansiedades, cede às depressões. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de realmente viver a santidade da palavra. Quando nós vamos colocar uma experiência aqui, quando nós vivemos um ardor missionário, por exemplo, na ASA, que é fazer o bem às pessoas, a gente sente bem ou não? Quando nós levamos a palavra do Senhor às outras pessoas, nos sentimos bem ou não? Quando nós damos estudo bíblico. Mas o que acontece? O inimigo puxa a gente para trás de uma tal maneira para você não dar estudo bíblico, para você não estudar a palavra de Deus, para você não fazer uma missão, para você não sair de casa e ir para a igreja participar de algum evento que vai te nutrir espiritualmente. E é essa oportunidade maior que você tem, porque aí, quando você está fraco, é que você precisa buscar Deus. Quando nós estamos fortes, quando estamos firmes, nós estamos vindo à igreja. E Deus vai falando com a gente, beleza. Mas e quando nós estamos fracos? É aí que temos que apegar realmente em Deus. É aí que nós devemos segurar nas mãos de Deus. Porque a nossa vida não é fácil. A nossa vida espiritual, ela é um ciclo. Muitas vezes nós passamos por um deserto. Depois nós voltamos para a fé. Temos tristeza, alegria. Se fosse só alegria, estava tudo bem. Mas quando a gente olha para a história, a gente vê que não é assim. Se fosse para viver com Cristo e, não, tudo bem, agora tudo vai ser certo, né? Como alguns dizem por aí, né? Agora não, agora eu vou viver em paz. Não vou ter problema financeiro, não vou ter problema mais de mais nada, né? Olha, eu vou estar em paz, seguindo a Cristo. E não é assim. É aí que começa a luta espiritual. Meus irmãos, o que é vestir o capacete da salvação? Só para aprofundarmos mais. Vestir o capacete da salvação é escolher todos os dias acreditar na promessa de Deus mais do que nas mentiras do inimigo. É ter esperança, não como um desejo, mas como uma âncora firme para a sua salvação. Estamos no meio dos perigos dos últimos dias. Que exército poderia ser formado com os jovens e as moças de nossas fileiras para irem à frente e arrebatar o estandarte ensanguentado da cruz de Cristo. Ellen G. White, Mensagem aos Jovens, página 196. Meus irmãos, é um desafio muito grande, mas vestir o capacete da salvação é realmente escolher todos os dias, batalhar, enfrentar os nossos pecados, chamá-lo pelo nome, fazer a vontade de Deus, trazer as pessoas para Cristo. E muitas vezes nós cansamos, talvez espiritualmente disso, mas nós muitas vezes nos cansamos porque paramos de orar. Paramos de buscar realmente ao Senhor. E aí nós não conseguimos enfrentar os perigos do dia a dia. Nós não conseguimos enfrentar como assim requer a palavra do Senhor. Os jovens são um exército. E o inimigo, ele tem raiva. Ele odeia os jovens. Em que tempo estamos? Você sabe me dizer? Estamos no meio dos perigos dos últimos dias. Que exército poderia ser formado com os jovens e as moças de nossas fileiras para ir em frente a arrebatar esse sanguentário, que é o que eu já falei. Só repetiu. E eu quero dizer o seguinte: o tempo de salvação é agora. É o agora. Você tem mais 10 minutos de vida? Mais 5 minutos? 5 segundos? Se você sair daqui, você sabe se você pode ser atropelado? Se pode acontecer um acidente?
Se pode chover, pode acontecer alguma coisa. Passa um avião e cai por cima de você, você tem controle disso? Está vendo? Quando nós colocamos nas mãos de Deus, Ele tem o controle para nos proteger. E constantemente, com a graça dEle, Ele nos protege. E nós não percebemos a grandeza de Deus. Porque o tempo que nós temos para adorá-lo ao Senhor é o agora. Depois não tem mais. Por isso é uma oração constante. É o que aqui a palavra fala de revestirmos da armadura de Deus. Porque nós precisamos estar constantemente conectados com o Senhor e com a palavra, e menos com as redes sociais. De soldado a exército, a missão. Você é soldado, nós somos soldados. Quando você foi batizado em Cristo Jesus, você foi ordenado a ir à missão. Quando nós nos unimos e fazemos a missão junto, nós somos um exército forte. Mas quando nós nos desunimos, a missão é falha. Porém, quando existe um justo, as coisas mudam. Assim foi como Abraão, né, e o seu companheiro, parente e amigo, né, lá em Sodoma e Gomorra, onde ele intercedeu pelo seu. Se tiver 50, se tiver 40, se tiver 20, se tiver 10, se tiver só um, né? Devemos interceder pelas pessoas à nossa volta, aqueles que nós amamos. E aqui está a grande virada. A armadura de Deus não nos foi dada para ficarmos parados, nos defendendo em um carro. Ela nos foi dada para avançar, ou num canto, né? Perdão. Ela foi nos dada, então, aqui para avançar. A citação que lemos nos chama para formar um exército. Um jovem com o capacete da salvação bem ajustado não tem medo. Ele se torna um missionário poderoso, porque a certeza da sua própria vitória em Cristo o impulsiona a lutar pela salvação dos outros. Gente, uma coisa é bem simples. Às vezes a gente tem até o capacete, mas ele está desregulado. A gente busca Deus, está fazendo a vontade de Deus, mas está desregulado. Ou seja, a pessoa ainda não entendeu a mensagem. Ela não sentiu a presença de Deus. Então, Deus precisa ainda ajustar. Mas quando ajustou o capacete, acabou. Pode errar, vai cair, mas vai voltar para os pés de Cristo. Isso acontece. Existe em nós o cair do homem, mas o levantar é do Senhor. Nossa missão é levar as pessoas a terem esperança para um mundo que vive em desespero. É mostrar um amigo que existe perdão. É viver a unidade em uma sociedade dividida. É ser a prova viva de que o poder de Deus transforma de dentro para fora. Então, nosso chamado final. Jovens, esta semana foi um tempo de treinamento. Agora, a batalha real nos chama. Deus está levando um exército de jovens que não tem medo. Eu não estou falando de jovens, como eu disse anteriormente, só de idade. Estou falando de jovens em espírito também. Então, nós precisamos entender isso aqui. Nós não devemos ter medo. Nós precisamos ter uma mente protegida pela esperança e o coração ardendo pela missão. Isso. E muitas vezes a gente acha que a gente faz a missão é porque a gente está fazendo um trabalho para a igreja. Não é um trabalho para a igreja. É um trabalho para Deus.
Aí a gente pensa, é o pastor que deveria estar fazendo isso porque ele ganha o seu salário. Não. Essa é uma missão que Deus nos confia, porque nós somos servos, discípulos. Se os primeiros discípulos pensassem, isso aí é coisa da igreja, a igreja tem que resolver, de trazer as pessoas aos pés de Cristo, a igreja não teria alcançado a gente. Quando começou os discípulos, Jesus escolheu 12. Dos 12, os 12 fez 77, 70 e alguns discípulos. Dos 70 e tantos discípulos foram feitos mais. E a nossa missão é multiplicar a palavra. Então nós queremos te convidar hoje a tomar essa decisão. Tome a decisão de não apenas usar o capacete da salvação, mas você precisa dessa proteção. Nós precisamos. Então você precisa analisar, nós precisamos analisar o exército de Deus, se ele está realmente funcionando como deveria. E se não está, precisamos orar uns pelos outros, para que a gente possa se renovar. E às vezes, assim, você vê como que as coisas. Jesus falou que os discípulos tinham que andar de 2 a 2. E o casamento é feito também de 2 a 2. Quando um está fraco, o outro vai lá e ajuda. Quando o outro está fraco, o outro vai lá e ajuda o outro. Então a gente não fica desamparado. E assim também nós devemos continuar essa missão. Meus irmãos, nós precisamos dar as nossas mãos uns aos outros. Precisamos ser as mãos de Jesus nesse mundo, ser os pés de Jesus nesse mundo. Seja na escola, seja em casa, seja na vizinhança. E nós agradecemos porque Deus é mais em nossa vida. E agora eu quero que vocês repitam isso. Eu vou falar uma coisa e depois vocês vão falar. Vamos ver se vocês sabem. Maranata. Mas está muito fraco. É porque está frio? Vamos lá, vamos repetir. Maranata. E nós? Amém. É isso. E se nós estamos conectados com Jesus, se nós vamos com Ele, nós deixaríamos de levar os irmãos que nós amamos? Fica essa reflexão para você. Quero convidar aqui para fazer o último hino. Depois a gente faz oração. Vamos colocar em pé e cantar Quase no Lar. Vamos prestar atenção na música. Entender o que Deus tem para nós nessa noite. Ouve-se muitas vozes, então felizes cantando em celebração. Alguns estão pregando, outros vão ensinando, mas o amor é o dom da canção. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo para esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas mansões celestiais. Jesus está voltando, vamos falar a todos. Enfim está chegando a libertação. Devemos ter coragem de viver a mensagem que foi plantada lá no
Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo pra esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos, com Jesus viveremos, com Jesus viveremos nas nações celestiais. Amém. Amém. Hoje é dia dos pais. E eu queria dizer para vocês, pais, que vocês têm uma grande responsabilidade no mundo. De levar os seus filhos aos pés do Senhor. Deus confiou a vocês, a sua esposa. Deus confiou a vocês, os seus filhos. E vocês têm uma missão muito importante, que é cuidar espiritualmente da sua casa. É sim uma missão muito grande, talvez a missão mais difícil, que é lidar com o ser humano, cuidar, transformar uma mente, ensinar a ser diferente, a viver uma vida cristã. Mas com Cristo tem jeito e dá certo. Eu quero fazer essa oração, mas quero pedir a Deus que abençoe você, que abençoe vocês, porque vocês são firmes e fortes. E as mães, recebam o mesmo carinho que vocês também têm a missão de vocês também. Ninguém somos eximidos das nossas responsabilidades. Mas eu quero dizer também uma outra coisa. Meu livro foi lançado e cada uma família da igreja vai receber um exemplar. Tá bom? E que Deus abençoe a gente. Esse tempo, essa semana, foi um pouquinho do que a gente teve no livro. E que Deus abençoe a vida de cada um de nós. E eu espero que você se sinta agraciado pelo dom do Espírito Santo. E o mérito dessa semana não é meu, é mérito do Santo Espírito, foi Ele que conduziu. Porque a capacidade não é minha, tenho inúmeras dificuldades, inúmeras falhas, mas é o Senhor quem nos conduz. E sou grato porque Ele me permite ser um instrumento na mão dEle. E eu quero convidar você a orarmos juntos. Santo, bondoso e querido Deus, perdoe, Senhor, os nossos pecados. Nos conduza, Senhor, à vida eterna. Senhor, aqui, sobre essas famílias, representados pelos pais, que o Senhor desça a sua bênção poderosa ao Senhor, Santo Espírito, sobre cada família. Que cada família, Senhor, receba o Teu poder, para que, Senhor, adiante, estejam, Senhor, munidas da sua armadura, a armadura de Deus, o capacete da justiça, o capacete da salvação, uma mente clara, objetiva, transformada pelo Teu Santo Espírito, que regenera os lares, que pratica a justiça e faz a vontade de Deus, que faz com que as pessoas se sintam bem e que vivam as bênçãos do Senhor. Obrigado, Pai. Nos conduza, perdoe os nossos pecados mais uma vez, nos leve em segurança para casa, nos ajude a ser sempre Teus. Edifica a nossa vida hoje e sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém.